Estamos aí em mais um encontro, muito bom ter vocês. É sempre muito bom compartilhar a bancada com amigos, né? E é legal a gente conversar sobre esse tema tão importante. E hoje, imortalidade. Será que existe? Não existe? O que pensar sobre isso? Vamos de pergunta na tela? Vamos ver o que temos para hoje. Fala, Pastor Kenio. Eu tava assistindo uma série agora numa plataforma de streaming e confesso que eu dei uma viajada assistindo a série. E fiquei com uma dúvida e eu acho que você pode me responder. Pastor, de que forma somos influenciados diariamente a pensar numa vida após a morte? Muito bom. Essa pergunta veio lá do norte do Rio de Janeiro. De que maneira a gente é influenciado Ele a perguntou pensar você, nisso? né? Interessante que ele já deu mais ou menos o caminho da resposta. Ele falou que estava assistindo aqui numa plataforma de streaming. Você vê que é um jovem inteligente, ele já detectou que no mundo que a gente vive está cheio desse tipo de influência, né? A imortalidade da alma, desde que eu era criança, os filmes já mostravam, né, que a pessoa morre, aí tá lá, né, a alma dela vagando, e alguns tentam, inclusive, fazer contato com essa suposta alma que está vagando. Então, tá cheio disso nos filmes, nos desenhos animados também. Mas será que é assim, pastor Rafael? Eu penso que é uma maneira confortável da sociedade lidar com um assunto que não é natural. A gente não gosta de se despedir de pessoas queridas, a gente não gosta de dar adeus. Então, essa ideia que foi plantada lá no Éden, com a serpente falando que não morreria e tal, ela é confortadora, em certo sentido. Você pensar que a pessoa, no fundo, ela não morreu. Ela ainda está num lugar legal e tudo mais. Só que quando você vai, por exemplo, você é casado e aí a sua esposa morre. Você vai casar de novo. Você pensar que a sua esposa está viva em algum lugar olhando, talvez não seja tão confortável assim, né? E ela nunca vai descansar, né? Não vai ter descanso, é isso mesmo. Imagina ela lá. Apesar de ser confortável a ideia da imortalidade, assim, depois, mas é também constrangedor em certo sentido, né? Eu acredito que a doutrina bíblica ela é muito mais confortadora. Você pensar que a pessoa descansou, a pessoa está dormindo, está ali no pó da terra. Pronto, terminou ali. Um dia, quando Jesus voltar, ele pode dar a imortalidade para essa pessoa. Por isso que a gente até fala de imortalidade condicional. Não é que a gente não acredite na imortalidade, a gente acredita que através da graça de Jesus, a gente pode viver a eternidade inteira com ele. Isso é imortalidade, né? Mas tendo acesso à presença de Jesus e tudo mais. Não dessa maneira alheia ao corpo físico, como se fala nas séries, nos filmes e tudo mais. E isso abre margem para o que a gente vê até na Bíblia, né? Quando Saul foi lá consultar supostamente Samuel, né? Então, quando você crê que a pessoa não está descansando, você pensa, eu vou tentar um contato aqui sobrenatural com essa pessoa. E Satanás aproveita desse engano para desviar muita gente do caminho correto da doutrina bíblica. Ou para adiar uma decisão, né? Ou para adiar uma decisão. Ou até mesmo para se comunicar com mentiras, né? Se eu estou falando com um ente querido, ele, olha, cuidado, faça isso, não faça aquilo. Então, ou seja, a pessoa deixa de destinar a vida dela, ou de guiar a vida dela agora, diante daquilo que ela está vendo, para acreditar nesses contatos que nós sabemos biblicamente que não são os entes queridos que foram, mas demônios, né, que estão por trás dessas aparições ou desses contatos aí. Legal. E sabe, dentro dessa ótica, será que nos últimos dias Lúcifer aproveitaria ou aproveitará dessa compreensão, dessa visão para enganar as pessoas? Vocês acham que ele vai utilizar isso nos últimos dias como um grande trunfo na tentativa de tornar a mensagem embaralhada na compreensão da mente das pessoas? Eu não tenho dúvida e acredito que por isso é tão comum nos streams, nas séries, falar sobre isso, para que as pessoas possam tratar com naturalidade isso e não com medo. E a gente que está conversando em cima de uma base adventista, Ellen White fala no livro Eventos Finais que nos últimos dias parentes vão aparecer. Então imagina, uma pessoa querida nossa que é amada, que se foi, aparece num sonho, numa visão, alguma coisa assim, é duro, né? A gente imaginar
Não, ele está falando diferente Não. da Bíblia. Isso aí é engano. É um desafio. E quando a gente está sensível, né? Você mencionou esse negócio aí do parente. Quando a gente está sensível com a perda de alguém, você está mais suscetível a crer em algumas coisas para te confortar. Então, Satanás, eu digo assim, ele não só vai usar, ele já está usando. Muito pesado isso. Sabe que dentro dessa lógica de uma sociedade em que acredita muito mais naquilo que sente, naquilo que vê, do que naquilo que está escrito, talvez faça ainda mais sentido realmente nos últimos dias ele utilizar os nossos sentidos para nos enganar, fazendo a gente pensar que de fato aquilo ali que está sendo apresentado é uma verdade. Como é que a gente pode então se ver livre de cair nesses enganos, nesses riscos aí que estão batendo a nossa porta? Porque estamos na iminência da volta de Jesus, né? É o contato com a Bíblia, né? É muito importante. É o que a gente está falando aqui na comunidade durante todo o trimestre. Tem que estudar a Bíblia, tem que ter comunhão com o Senhor, porque aí você vai estar preparado para detectar quando é mentira. Como quem estava na pergunta, né? Ele detectou, né? Detectou, tanto é que fez a pergunta. Achou estranho porque já tem o conhecimento bíblico. Isso aí nos protege. A Bíblia nos protege dos enganos e dessas frustrações que Satanás quer colocar através dessas mentiras. E eu não acho que a gente consegue ficar sem assistir nada. Hoje em dia você vai assistir alguma coisa, mas assista com esse filtro, né? Com esse cuidado. Excelente, porque de fato a gente está vivendo um mundo em que tudo que você vai assistir...